E aí, alunos queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, eu e Pri, juntos, né? Depois de muito tempo sem gravar juntos, a gente está voltando aqui para trazer uma aula especial sobre técnicas em TCC, mas não apenas sobre técnicas em TCC, mas como a gente entende e coloca na prática essas técnicas em TCC. E essa é a nossa primeira aula, o nosso primeiro conjunto de aulas que não vai estar 100% dentro da formação. A gente vai trazer essa primeira parte que vai estar dentro da formação, mas depois a gente vai trazer algumas outras aulas que vão ficar um pouco por fora, que serão as próximas aulas que a gente vai gravar. Mas nessa, a gente vai trazer algumas concepções básicas de como a gente pensa essas técnicas. Pri vai tomar um pouco mais à frente dessa aula e eu vou tomar à frente de outras aulas daqui para frente em relação às técnicas. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a gente nunca fez uma aula até hoje de técnicas, né, Pri? Uma aula específica de como a gente aplica algumas técnicas, apesar da gente ter aquela aula do raciocínio norteador, que ela explica como pensar as técnicas da TCC, mas, além de ser uma demanda muito importante que a gente vê nos nossos alunos, é importante a gente trazer o como que a gente pensa a aplicação dessas técnicas tão conhecidas, né, como análise de custo-benefício, né, questionamento socrático, enfim, muitas das técnicas que a gente vê em livros aqui e ali. Mas falta muito, né, Pri? Assim, eu queria até passar a conversa para você dizer o que, é que você acha sobre como que as técnicas ficam no livro pra gente quando a gente está estudando, assim, porque eu sempre achei que era meio travado, ou então às vezes muito padronizado, o paciente sempre vai por uma linha, e aí quando a gente pega o nosso paciente, o real, oficial, ele responde muito, ele vai para outra direção, e a gente acaba não trazendo a proposta da técnica como a gente queria. Então, o que, é que você acha sobre isso? Nossa, começamos com a entrevista. Então, minha gente, é como o Dan falou, né? Eu acho que assim, a gente tá aqui de volta por essa razão, né? Porque assim, acabou que eu acho que as técnicas, né? Eu acho que é o grande. Muitas pessoas veem como o grande ouro da TCC, né? Tem um lugarzinho especial no coração, acho que de todos os TCCs, vamos dizer assim. E de fato é uma superpotência, né? São ferramentas super importantes, mas eu acho que muitas vezes realmente elas são colocadas de uma forma muito, não sei, talvez muito simplista, né? Muito generalizada, como o Dan falou, assim, talvez nos livros também, de uma forma muito engessada, talvez também, de modo que, ah, como é que eu posso dizer? Elas são ensinadas para demandas específicas, com casos clínicos específicos de livro, geralmente, a famosa CELI, né? Clássica. E, obviamente, na prática, a gente sabe que a gente não vai se deparar com CELs e que as respostas dos pacientes às técnicas vão variar bastante. E, e assim, e até eu vou trazer aqui, né, a primeira técnica que eu vou falar aqui para vocês hoje é sobre a análise de evidências, né, que é uma técnica super clássica e simples, né, da TCC, assim, e porém muito poderosa, né, não quero dizer que ela é simples e não poderosa, ela é muito poderosa, não é à toa que eu trouxe ela aqui, mas eu acho que às vezes a gente morre na, como é que eu posso dizer, na superfície da análise de evidências, assim, pelo menos eu tenho um pouco essa impressão. E eu acho que a gente pode aprofundar um pouquinho mais a partir da análise de evidências. Eu acho que ela é poderosíssima, ela é maravilhosa, ela às vezes só na superfície ela já é muito legal, ela já traz muitos impactos interessantes, mas eu acho que ela pode ir mais, assim, ela tem mais poder, assim como diversas outras técnicas, né? Então, assim, aqui a gente tá dando só mais uma roupagem extra, a gente só tá fazendo comentários extras sobre ela, como é que a gente aplica, como é que a gente usa, como é que a gente faz, né? Para dar uma ampliada um pouco nesse olhar. Acho que é basicamente esse o nosso objetivo com essas aulas de técnicas, né, Dan? Às vezes até você falou aí, a gente às vezes morre, né, com poucas etapas dessa estratégia, e a gente também pode morrer com a postura. Porque às vezes a gente vê que o psicólogo ele fica preocupado em dizer assim, peguei você no sentido de, encontrei a cognição que a gente vai mudar agora e eu vou só inserir algumas perguntas para fritar essa cognição e dar uma mudança no conteúdo da crença do paciente. E às vezes não é isso, né? A gente tem aprendido, né, ao longo de todos esses anos, que não é sobre você ficar procurando a cognição específica para jogar a pergunta de evidência específica que vai quebrar a cognição do paciente. Na verdade, a gente está diluindo, criando novos caminhos e fortalecendo novas formas de interpretação para que a forma que às vezes é a problemática do paciente, ela fique mais diluída, ela
ceda espaço para uma consideração alternativa, para um pensamento secundário corretivo, né, que é muito importante quando a gente está falando de TCC, né, porque às vezes o paciente está lá com um pensamento, mas ele começa a enxergar outras formas de entender que não vai tirar o pensamento original, mas você vai começar a considerar outras formas alternativas que vão gerar esse distanciamento e até uma leveza na experiência dele, onde ele vai, talvez, ampliar o repertório de volta para que ele tenha ações mais flexíveis e adaptativas no ambiente, no contexto dele, né, Pri? Exatamente. E aí o grande objetivo, né, assim, gerar essa flexibilização, né? Então as técnicas elas têm, obviamente, esse poder todo, eu acho que merecem todo o, os louros que ela tem realmente dentro do TCC, mas eu acho que é uma coisa que a gente sempre tem que, e a gente, eu acho que é nossa responsabilidade também aqui nesse papel de professor, é lembrar realmente que elas são apenas um meio, né, para atingir determinados fins e que elas não podem morrer ali mesmo. Não é à toa que quando a gente falou de técnica lá do raciocínio clínico norteador de técnicas, a gente traz esse slide que eu fiz questão de trazer de volta aqui para começar essa aula, para relembrar, né? Mesmo assim, o ideal é que, obviamente, o aluno aqui que está assistindo volte na aula de raciocínio clínico norteador de técnicas, caso isso não esteja ainda muito clarificado na cabeça, né? Mas eu trouxe o slide, esse mesmo slide que a gente apresenta na aula de raciocínio clínico norteador, porque a ideia é ter esses pilares decisórios quando a gente for pensar qualquer técnica, porque a gente não pode simplesmente decidir da nossa cabeça aplicar uma técnica no nosso paciente. E por incrível que pareça, por mais que isso pareça uma coisa muito óbvia que eu tô falando, né, mas assim, a gente se depara muito, provavelmente também, né, a gente se depara muito com alunos, com outros psicólogos, com supervisionandos, enfim, que às vezes tem essa dificuldade, às vezes não sabendo o que fazer ali na sessão, pega uma técnica da caixinha de ferramenta e joga ali porque às vezes não está sabendo mesmo o que fazer, né? Isso acontece. Assim, as pessoas acham que é meio absurdo falar isso, assim, porque a gente falando teoricamente parece algo muito absurdo, mas na prática, quando a gente tá ali, né, no calor das emoções, com o raciocínio clínico às vezes embaralhado, às vezes a gente pode fazer isso, todos nós podemos fazer isso e provavelmente já fizemos. Então, assim, mas é por isso que eu quero começar com esse slide, para a gente relembrar esses 7 pilares decisórios. Eu vou falar de algumas técnicas, né, e a gente já falou de algumas técnicas, mas assim, a gente precisa ter em mente esses 7 pilares decisórios. Relembrando, o objetivo que a gente tem ao aplicar essa técnica, qual é a capacidade que o paciente tem de se beneficiar com essa técnica, como é que é, se essa técnica de fato cabe para o momento do paciente, se ele tem capacidade de lidar com essa técnica neste momento da sessão, a precedência, a compatibilidade, a invalidação, o histórico, a familiaridade, todos são pilares, né, Dan, que a gente já falou na aula de raciocínio clínico norteador, então não vou ficar aqui me estendendo sobre esses pilares, mas é só para a gente realmente relembrar que a gente precisa, quando for pensar em cada uma dessas técnicas que eu vou estar trazendo aqui para vocês hoje, a gente precisa lembrar desses 7 pilares decisórios e não sair por aí aplicando elas à torta e à direita, tá? E aí eu trouxe algumas técnicas aqui para a gente começar a falar, nessa aula especificamente, né? Eu trouxe algumas técnicas que eu acho muito poderosas, importantes, tá? Apesar de haver muito mais, obviamente, com esse objetivo, mas técnicas que acabam se direcionando muito para essa ampliação de perspectiva do paciente. Então, como eu falei para vocês, a primeira, aliás, que eu vou trazer é a técnica de análise de evidências, que é uma técnica super clássica, e eu achei que era muito importante trazer ela justamente por ser uma técnica tão clássica, tão conhecida, mas que eu acho que ela ainda é subaproveitada, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês, assim, como um exemplo, né? Trouxe uma frase em cima para exemplificar, vamos dizer assim, a fala, né, de qualquer paciente nosso, enfim, que, né, inclusive, uma frase até muito comum da gente ouvir, uma crença muito comum da gente ouvir, que é essa ideia de que se meu namorado terminasse comigo, eu nunca mais encontraria alguém, nunca mais encontrarei alguém. E aqui é só para a gente se nortear mesmo, para que a partir de um exemplo mais prático, eu consiga explicar talvez um pouquinho melhor para vocês como é que eu faço quando eu vou aplicar essa técnica de análise de evidências, por exemplo, né? Porque não é incomum a gente se deparar com um paciente que traz essa fala, por exemplo, se meu namorado terminar comigo, eu nunca mais vou encontrar ninguém, tudo mais. E não é incomum também que o paciente TCC, ele escolha ali, dentre as suas ferramentas da caixinha, ele escolha, por exemplo, fazer uma análise de evidências, o quanto que essa informação, que essa frase, que essa crença dele ali se sustenta, né, em dados de realidade ou não, né? E aí a gente muitas vezes
vai aí escolhendo a técnica de análise de evidências para pedir para o paciente fazer as análises de evidências a favor e evidências contrárias a respeito dessa crença. Quer falar, Dan? Deixa eu continuar? Pri, só um pouquinho. Como a gente sempre observa, inclusive em supervisão, né, cada vez mais, a gente pensa em camadas e claramente isso está incluso aí, nessa fala, nessa frase do namorado. Porque a gente está trazendo esse slide que Priscila trouxe aí, né, com as premissas de aplicar uma boa técnica, mas observe que nessa crença de se meu namorado terminar comigo, nunca mais vou conseguir, sei lá, ser feliz e tudo, existe também o locus de controle, que é um tema transdiagnóstico da segunda camada, que você, clínico, tem que ficar atento a isso. O quanto que existem outras camadas de conhecimento que às vezes não estão muito na cara, né? Porque você olha isso e diz assim, pô, isso é um pensamento automático. Então eu vou atacar com uma tática de evidências. Mas observe que também existe aí, né, subjacente, uma perguntinha, uma pulguinha para você ficar na orelha. Será que existe uma grande dificuldade do paciente perceber recursos pessoais para lidar com desafios na vida? E aí, eventualmente, isso pode ser ou o ponto mais importante dessa sessão, ou pode ser um ponto para você anotar e ficar para depois. Só isso que eu queria dizer, assim, porque o pensamento de camadas, apesar de a gente estar aqui falando de um jeito didático sobre uma aula de técnicas, mas ele está aqui vivo na nossa vida e na nossa forma de interagir com o paciente, tá? E é interessante Dan ter trazido isso aqui, acho que é bem importante, na verdade, porque é bem o que o Dan falou. Apesar de a gente estar falando de técnicas específicas, então, né, obviamente a gente se prende mais à técnica, mas a gente vai estar sempre, como é que eu posso dizer, pensando a técnica em camadas, porque assim, aqui a gente está falando, por exemplo, da escolha de usar análise de evidências, né? Mas facilmente a gente poderia, como o Dan falou aqui, olha aqui, se uma paciente minha que traz, se meu namorado terminar comigo, eu nunca mais vou encontrar ninguém e tudo mais, e talvez eu ir lá pelo caminho de qual é a dor dela, qual é a necessidade emocional, o que é que ela está querendo buscar, e etc e tal, e a gente ir por outro caminho completamente diferente, e assim sucessivamente. Dan trouxe a questão do locus de controle, etc. Então, assim, realmente as possibilidades elas são sempre diversas a partir, né, de um ponto que é colocado pra gente assim na sessão. Enfim, mas, né, vamos pegar aqui, né, no ponto da técnica, apesar de, né, até uma baguncinha aqui meu slide, digamos assim, no sentido de vocês vão ver que tem várias ramificações no meu slide, assim, e talvez isso exemplifique um pouco, talvez, né, do raciocínio em camadas, de certa forma, eu acho que também, até para pensar a técnica de evidências, não sei, o que você acha, Dani? Depois você me fala. Mas assim, partindo da premissa básica, né, da técnica mesmo, de análise de evidências a favor ou evidências contrárias. Isso aí é o clássico que acho que todo mundo que está aqui assistindo provavelmente já conhece, né? Vou passar muito brevemente nessa parte básica, para quem eventualmente não conhece, né? Mas a técnica de evidências, ela tem o objetivo justamente de analisar, de fazer o paciente, né, ampliar essa perspectiva e entender se de fato essa informação que ele está trazendo, ela se sustenta em dados de realidade ou se baseia, por exemplo, em inferências emocionais, aprendizados outros que ele traz, mas que não se sustenta necessariamente em dados de realidade, né, digamos assim. E aí a gente vai se debruçar, né, sobre essas evidências a favor e evidências contrárias. E aí eu já vi, não sei, Dan, se você também, mas eu já vi muito aluno psicólogo também, e talvez no início da minha prática também eu já fiz isso, provavelmente, a gente fazer a listagem de evidências a favor, evidências contrárias e meio que morrer ali. Tipo assim, essas são as evidências a favor, essas são as evidências contrárias, né? Então, assim, tem mais evidências contrárias do que evidências a favor, vamos dizer assim, né? Então, assim, é muito maior o número de evidências contrárias do que a evidência a favor. Então, é muito pouco provável que esse pensamento seja verdade. E aí você se debruçar ali para ir, como você falou, fritando esse pensamento, né? Tentando convencer o paciente, tipo assim, tá vendo que tem mais evidências contrárias, ele conseguiu perceber isso, tal, 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 tal. Só que aí você não vê a mudança acontecer, porque, obviamente, isso é muito raso ainda, apesar de também importante. E aí, eu queria Sim. começar falando sobre isso, assim, a partir dessa base aí. é, uma coisa que eu acho muito importante é a gente analisar a qualidade de cada uma dessas evidências, por exemplo, né? Então, uma coisa que eu acho que é importante a gente se debruçar, e por isso que
é uma técnica que pode se ramificar em várias discussões, em várias sessões, em várias análises periféricas, assim, vamos dizer, que é analisar realmente pensando nas evidências a favor, né? O quanto que essas evidências a favor, onde é que elas se sustentam? Da onde que elas vêm? Elas são fruto do quê? Elas são fruto de um padrão social, de crenças sociais internalizadas, e aí muitas vezes a gente precisa se debruçar sobre discussões sociais mesmo, de crenças introjetadas socialmente, padrões familiares, experiências individuais, enfim, a gente precisa dar uma entendida sobre a qualidade de cada uma dessas evidências. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar. A gente não pode simplesmente receber as evidências de braços abertos, a gente precisa avaliar a qualidade dessas evidências e da onde elas vêm. Até para o paciente ele ter essa clareza de entendimento de da onde vem essa construção que ele está trazendo ali para a sessão e que muitas vezes embasa esse pensamento que ele construiu, tá? E aí, uma técnica clássica também que puxa, que tem a ver, que eu coloquei aqui também, que é talvez você já tenha visto no livro de Leary, né? Muito comum, pelo menos eu conheci com Leary, que é o da advogado de defesa e promotor. Quase sempre. Bem, Oi, fale. Eu quero trazer uma coisa interessante aqui, que quando a gente está nas evidências... Em primeiro lugar, eu acho que a gente fala evidências a favor, mas pode ser também evidências compatíveis. Porque às vezes a evidências a favor pode gerar uma confusão, né? Não que seja errado falar, né? Porque a gente aprende desse jeito, assim, mas as evidências compatíveis com o quê? Com o pensamento, né? Então, às vezes, se o paciente ficar... Porque às vezes o paciente pensa que é a favor dele, né? Evidências a favor dele, aí a gente tem que ficar... Aí, às vezes, eu uso a favor, às vezes eu uso compatíveis, né? E incompatíveis. Mas, assim, o que eu queria dizer é que quando a gente está nessa parte das evidências a favor, é importante entender que, às vezes, o paciente, ele mesmo vai se validar. E quando a gente pergunta qual é a evidência a favor, principalmente quando ele já está acostumado a fazer isso, às vezes ele pode dizer assim, nenhuma. E aí você tem que puxar a ideia de que se ele está pensando, alguma evidência tem. Mesmo que não seja uma evidência concreta da realidade dele, é uma evidência do mundo, de como o mundo funciona. Por exemplo, o paciente com medo do avião cair. Qual seria uma evidência compatível? Às vezes ele não tem nenhuma evidência compatível, não tem um sinal ali no avião dele que o avião vai cair, mas é compatível o fato de que aviões caem. Então, às vezes, a gente tem que ser o mais básico possível para dizer assim, cara, se você está pensando, alguma coisa tem que fez você pensar desse jeito. Vamos validar, vamos entender primeiro, né? Porque o estranho é você pensar que avião não cai. Aí não faz sentido. Você pensar que, sei lá, o carro vai voar é estranho, porque carros não voam. Mas avião cair? Avião cai. Então, assim, por mais que seja distante, é importante validar, principalmente quando o paciente ele está confuso nessa ideia, porque ele já é psicoeducativo. Assim, ó, eu tenho que saber o que é que está vindo da minha cabeça, mesmo que seja uma coisa hipotética e distante, mas assim, ainda assim é possível. Exatamente. E aí, isso aí já puxa o gancho, não vou nem falar do advogado de defesa que eu ia falar agora, eu vou aproveitar isso que você falou agora. Isso puxa o gancho pra gente, justamente assim, quando você falou das evidências compatíveis, o que é que te fez acreditar acreditar no que você acredita, digamos assim. Porque acho que muitas vezes o paciente, por exemplo, o exemplo do avião cair, né, acho que isso é muito comum. Muitas vezes o paciente ele vai trazer essa ideia de que, tipo, tá, eu sei que é muito improvável o avião cair, por exemplo. E ele já vai para essa probabilidade. Muitas vezes ele já vai muito rápido para a probabilidade, até pela, né, a quantidade de conhecimento que a gente tem disponível hoje. Já falaram isso para ele muitas Já vezes. falaram isso para ele muitas vezes. Ele até acredita nisso, que é muito improvável o avião cair, mas ele continua com aquele medo ali. Então tem alguma evidência, tem alguma informação que acabe por colaborar e dar uma sustentaçãozinha a esse pensamento, né? Então eu acho que, né, o que Dan falou é super importante, assim, você realmente validar essa origem dessas evidências, a origem desse pensamento, se a gente parar para pensar, né? E aí isso dialoga um pouco com o que eu coloquei aqui, que eu acho que é importante quando a gente vai avaliar a qualidade das evidências a favor, por exemplo, né? A gente, junto com o paciente, mergulhar e se debruçar para tentar entender quais experiências da vida dele que fizeram essa crença ali parecer ser verdadeira. O que foi que você foi aprendendo ali no seu caminho que fez você crer que aquilo ali era perigoso? Ah, sei lá, minha mãe, antes de viajar de avião, ela sempre ficava nervosa ou tinha uma crise de ansiedade. Então, assim, eu acho que isso é super improvável que um avião caia, etc e tal. Mas eu tenho essa memória, por exemplo, é uma experiência que eu tenho que dá sustentação, vamos usar a palavra que Dan falou assim, é compatível com esse meu pensamento daqui, por exemplo. Então, eu tenho uma experiência que sustenta. Às vezes não é necessariamente uma evidência, mas eu tenho uma experiência compatível com esse pensamento. Então, eu acho que a gente pode, vamos dizer assim, ramificar as evidências a favor para as experiências compatíveis a favor também, entende?
que eu quero dizer? Então, eu acho que isso Sim. também seria uma coisa importante. Diga. Só lembrando que na nossa aula de questionamento socrático lá atrás, que também é uma pocket class, né? Christine Padeschi, ela mesma, que é o modelo que eu uso para explicar, ela mesma coloca essa normalização que você está falando como parte de um ciclo natural de um questionamento socrático, né? Normalizar e validar, né? E aí, assim, validação, você está entendendo por que o paciente está sentindo, mas normalizar também para dizer assim, faz sentido que você esteja pensando isso e você passou por essas experiências. Então, essa normalização é interessante para o ciclo do questionamento socrático. Assim, lembrando que o questionamento socrático ele está na base de todas as técnicas, né? É É, isso. Então, é um assim, estilo, não é uma técnica só, né? A ele está na gente base de todas as não pensa desse técnicas. jeito. Porque assim, ele aí não é, né? Porque assim, ele na verdade é a técnica que permeia todas. Então, assim, ele é a técnica, É não, um estilo, ele é né? a forma. Eu considero mais um estilo É a forma de se de colocar, praticamente, postura, né? né? Uma postura de Exatamente. descoberta, É a forma de se colocar. de pergunta. Enfim, mas assim, então eu acho que esse é um ponto também importante, assim, pensando na questão das evidências a favor. E aí, ainda pensando sobre isso, vocês vão ver que eu coloquei quase como uma ramificaçãozinha para a gente se debruçar para além dessa análise crua de evidências a favor, evidências contrárias e morreu ali. Tá, mas vamos pensar um pouco sobre essas evidências a favor, sobre essa construção, né, sobre as evidências compatíveis, como o Dan usou, e eu gostei do termo. Qual necessidade poderia ter deixado de ser atendida, né, lá atrás, que motivou essa construção, né? Quais necessidades ali, vamos dizer assim, necessidades às vezes de segurança, de conexão, de concepção de mundo seguro, que pode ter colaborado para eu construir, por exemplo, essa crença aqui em cima. Então, essa é mais uma do pack de evidências, experiências, necessidades não atendidas que podem estar por trás e serem compatíveis com a construção dessa crença daí, por exemplo. Então, é interessante a gente ver, traçar com o paciente ali, esmiuçar, vamos dizer assim, para além das evidências nua e crua, como a gente muitas vezes faz, assim, uma evidência mais jurídica, digamos assim, né, da coisa do advogado de defesa e promotor, essa questão das experiências, das necessidades não atendidas, das memórias, enfim, que podem de alguma forma ter colaborado e gerar uma sustentação, uma base para esse pensamento. Porque ao fazer isso, a gente já permite naturalmente um movimento de distanciamento e flexibilização dessa crença. Porque naturalmente eu já estou avaliando as evidências, as memórias, as construções, as necessidades não atendidas que podem ter colaborado para a construção dela. Então já gera ali uma desfusão, né? De certa forma, um distanciamento ali dessa crença, desse pensamento automático, por exemplo, tá? Dan, quer falar alguma coisa? Tudo bem. Não. Tá. Vou falar na próxima parte Tá. das evidências incompatíveis. Pronto, as incompatíveis, né? E por último aqui que eu coloquei também, um pontinho que eu coloquei aqui com relação às evidências, né, a favor, ainda veja que eu tô falando de análise de evidências, mas eu tô falando também de algumas técnicas em paralelo que se atravessam. Técnicas ou questionamentos, como a gente preferir chamar, certo? Qual é a função, por exemplo, não da crença central, mas desse aprendizado, dessa memória, desse entendimento que foi absorvido ali atrás, que gerou essa regra, por exemplo, qual é a função que teve ao longo do desenvolvimento e qual é a função que tem atualmente. Então, é uma forma da gente olhar para as evidências a favor e dar meio que uma mergulhada nelas, certo? Eu gosto do termo formatação cognitiva, Pi. Gostei. Eu aprendi e eu achei legal essa ideia, que não é necessariamente, né, desambiguifica, não sei nem se existe essa palavra, a ideia da crença, né, em vez de pensar assim, qual é a função da crença, mas saindo da ideia da crença central, a da formatação. Por que o paciente se modelou por esse caminho como um padrão de interpretação dele nesse contexto, nesse domínio de vida, né? Exato, exato. E a ideia aqui, né, Dan, assim, só para clarificar, não é para a gente complexificar demais a análise de evidências. A gente faz análise de evidências básica e tá tudo certo. Só que a gente não ficar no raso, assim. Minha proposta aqui, na verdade, que é como eu faço. Eu não vou ficar no raso. Então, eu vou pegar as informações, as evidências a favor e vou estar ali esmiuçando, e bem assim com as evidências incompatíveis e contrárias, né? Então, eu vou estar ali também me debruçando sobre cada uma delas, porque isso vai falar muita coisa, isso vai trazer
muitos dos processos subjacentes que a gente fala o tempo inteiro, dos processos transdiagnósticos, né, das outras variáveis que atravessam a sessão e que atravessam, por exemplo, como você falou logo no início, essa frase ali. Então, a gente pega uma técnica e a gente, como é que eu posso dizer, vai aprofundando a partir do que ela vai trazendo, digamos assim, e isso vai nos dando, acho que, uma visão mais gordinha, né, mais completa do processo do que está acontecendo ali, certo? Vamos aqui agora pensando em evidências contrárias, tá? Dan, quer falar? Você queria falar sobre as evidências incompatíveis, não foi? Bom, então, a questão é que quando a gente começa a falar nas evidências contrárias, a gente tem uma desvantagem já de começo, porque é como se a gente estivesse nadando contra o rio. Inclusive, isso é uma metáfora que eu gosto de trazer para o paciente. Pensar nas evidências que apoiam um pensamento é fácil, porque você já está no fluxo ali dos seus achismos, do viés de percepção, né? Do viés de importância. Você está ali já no fluxo da confirmação. Então, é muito fácil de você pegar. Mas aprender a olhar para o outro lado, a gente vai observando que o paciente muitas vezes trava muito, né? Muito mais fácil o paciente travar nessas evidências contrárias, porque ele não está acostumado a ter esse foco nesse tipo de pensamento. Então, uma metáfora dizendo que você agora está aprendendo a nadar contra o rio pode ser útil para você entender que dá para nadar, só que vai ser um pouquinho mais difícil no começo, vai ficando mais fácil depois. E aí a importância, né, Dan? Desculpa. Mas assim, como é ainda mais importante a gente pensar na validação quando a gente começa a nadar contra essa correnteza aí, né? Porque não é improvável que, como a gente vai estar buscando esse movimento de nadar contra a correnteza, gere ali uma resistência um pouquinho maior no processo e o paciente se sentir ali um pouco invalidado, né? Aí a gente tem que começar a pensar assim, primeiro a gente também começa a dizer, cara, qual é o ponto cego aqui que pode estar acontecendo na visão do paciente, que ele não está considerando ou dando todo o foco. A gente tem que se perguntar possíveis pontos cegos, tá? Porque tem dois tipos de ponto cego na vida. E isso é muito real na clínica. É o ponto cego que você não está vendo e o ponto cego que você não sabe que existe, né? Então, vai ter coisas para o paciente que ele não considerou e coisas que ele apenas não viu porque ele não aprendeu a ver nessa natureza. Tá? Eu tenho aqui milhares de exemplos onde eu fiz perguntas que o paciente poderia saber, mas não olhou, e perguntas que o paciente aprendeu ou entrou em contato com alguma coisa que ele nem sabia que poderia chegar nessa conclusão, mas ele foi chegando com a pergunta que eu fiz. Então, são esses dois pontos cegos. Mas a melhor forma de eu puxar esses pontos cegos ou aumentar a importância de algumas evidências, né, e fatos incompatíveis com a vida não, desculpa, incompatíveis com a cognição, eu não sei porque eu trouxe essa ideia, incompatíveis com a cognição, é perguntar, se você fosse, primeiro, claro, a gente vai perguntar de uma forma mais ampla, né, mais geral, mais normal. Mas se o paciente estiver travado, a gente pergunta assim, se você fosse um advogado contratado para defender você ou para procurar inconsistências no pensamento, quais seriam os seus argumentos? Como é que seria o seu trabalho? Como é que você se imagina falando ali no júri, né? E pode imaginar aquele júri de filme mesmo, bem tradicional de filme. Então, assim, como que você se imagina falando na frente de um júri, né? Se você fosse um advogado? Essa é uma forma bem legal da gente cortar o raciocínio emocional, né? Você ia falar alguma coisa? Na verdade, eu estava só complementando o que você estava falando, assim, porque isso aí é bem a lógica do advogado de defesa e do promotor, né, no caso mesmo. Porque eu acho que isso ajuda o paciente a clarificar essa ideia do que é a evidência, do que é que são, o que é incontestável nessa história. Oi? O quão boa é uma evidência. É o que eu sempre falo assim, veja. Porque no começo... Diga, fale. No começo, ele tem evidências para todos os lados, mas nem todas são boas ou igualmente boas. Então é bom a gente trazer essa perspectiva de uma, né? Que a gente fica mais neutro, né? Assim, quanto que você acha que você conseguiria convencer o júri, né? É o que eu sempre falo assim, tipo, você vai estar num júri, né? E aí, como júri tem o advogado de defesa e tem o promotor, né? Que é o exemplo clássico aí. E aí, o advogado de defesa, ele vai estar defendendo o réu, mesmo que ele não acredite que ele é
inocente, por exemplo, mas ele tem que usar ótimos, excelentes argumentos para convencer o juiz de que o réu dele é inocente, que o cliente dele, né, que ele está defendendo ali, é inocente. Ele pode não acreditar, ele pode até saber que o cara cometeu lá o crime, mas ele está usando dos melhores argumentos possíveis, que são convincentes o suficiente para convencer o juiz. E o advogado de defesa, obviamente, vai fazer a tarefa inversa. Então, eu sempre peço também para o paciente seguir esse caminho aí, para quando vai fazer essas evidências, para que ele consiga ir por esse caminho de caçar, vamos dizer assim, evidências melhores, né, de uma qualidade melhor, digamos assim, porque são elas que acabam por sustentar e manter, né, e perpetuar um determinado pensamento por muito tempo, né. E uma coisa que eu lembrei agora uma coisa aqui, que eu nem estava contando em comentar aqui nessa aula, mas por acaso você falando agora eu me lembrei. Quando eu peço para o paciente fazer essa técnica e fazer mudar esse papel de advogado de defesa do promotor, que é uma coisa que a gente pode fazer, inclusive, em sessão como uma dinâmica, né, um roleplay, também, de certa forma, mas uma coisa que eu sempre peço é ele começar fazendo, se ele for fazer esse exercício, vamos dizer, como algo que ele faça entre sessões, por exemplo, né, que ele comece sempre com o promotor, acusando e de fato reforçando ali aquele pensamento, dizendo que ele é culpado, vamos dizer assim, que aquele pensamento é verdadeiro mesmo, que isso faz todo sentido, etc e tal, mas que depois que ele siga essa ordem. Geralmente eu sempre peço para seguir essa ordem. Primeiro o promotor, depois o advogado de defesa. Eu sempre, não sei se você faz isso também, mas eu sempre peço para seguir essa ordem, até hoje, assim. E eu acho que é muito importante, porque é uma questão de regulação emocional e da gente não estar ali, às vezes, gatilhando, né, um determinado lado que já é fortalecido, vamos dizer assim, por natureza, que é o que ele já trouxe, e a gente deixar ali aquilo fortalecido. Não quer dizer que a ação, né, do advogado de defesa ali na hora do paciente vai ser super mega eficaz, não é isso, mas obviamente a gente reduz pelo menos o impacto, porque minimamente se ele pensou alguma coisa, a gente flexibilizou. Então, minimamente a gente flexibilizou aquela emoção gatilhada, ela já perde alguma força. Então, isso é uma coisa que eu sempre faço e eu recomendo mesmo, assim, usar essa ordem quando a gente for pedir. Pri, é interessante porque, assim, na minha prática, muitas vezes, principalmente quando é uma coisa muito recorrente, essas dinâmicas de conversa acabam se tornando naturalmente uma técnica ponto contra ponto, que a gente vai migrando de uma coisa para outra quando dá espaço para isso. Então, às vezes a gente, né, tem que fazer essa técnica eu não sei como é que é nos esquemas, né? Eu não sei se é ponto contra ponto, cadeira vazia, eu esqueci agora o nome nos esquemas. Mas é isso, né? O roleplay, como o Judy Beck fala, né? O roleplay racional emotivo. Então, né, o paciente vai trocando ali a posição e ele vai conversando. Então, é muito útil, inclusive para esses momentos de evidências, porque a gente vai botando as duas partes, né, do paciente. Eu acho que, em relação à análise de evidências contrárias, pensar no passado também é uma ótima forma de você observar padrões. Então, inclusive, essa é uma pergunta que está no nosso RPD adaptado, que a gente está lá na aula de questionamento socrático, né? O aluno pode ir lá e puxar o RPD adaptado, que é essa forma de pensar já combinou com outras formas que eu já tive antes, né? Eu já carrego, há quanto tempo eu carrego, né? Como a Act gosta de perguntar, esse pensamento é velho, né? Esse pensamento tem uma história com você? Então é interessante você ver o padrão e às vezes até inclusive anotar o padrão acontecendo. Uma coisa que eu também gosto muito, Pri, que é talvez assim a minha carta na manga, assim, que eu amo trazer e que os pacientes adoram levar para casa para fazer, que é a pergunta da aposta, a máquina da verdade, que eu faço assim. Eu peço para o paciente, a gente vai pegar o pensamento do paciente, né, em questão, e eu vou dizer que existe uma máquina da verdade, onde a gente vai fazer a pergunta de se o pensamento é verdadeiro ou não. Essa máquina da verdade é uma máquina conectada com a energia do universo, ela sabe tudo. Então ela vai trazer a resposta oficial, que não tem como a gente questionar. E o paciente vai ter que apostar alguma coisa que vale muito para ele. E aí geralmente boto algum patrimônio dele, assim, a casa, o carro, alguma coisa assim. Tá? Tem que ser uma coisa muito valiosa. E a resposta tem que, se o paciente quiser manter o bem material dele, o patrimônio dele, o pensamento, o que ele falar sim ou não, tem que estar compatível com o pensamento. Então ele vai ter que escolher se na máquina da verdade a resposta oficial vai ser compatível ou não com o pensamento. Então, às vezes o paciente diz, eu acredito que tal coisa vai acontecer, mas quando ele chega na máquina da verdade, que vale o carro, ele pensa, não, peraí, é melhor não, é melhor não, é melhor pensar um pouco melhor.
e ele vai começando a ficar um pouco mais... É muito legal essa... Porque às vezes o paciente ele vai quebrando todas essas camadas de pergunta que a gente faz, mas chega na aposta, ele dá uma travada e diz, não, peraí, eu acho que é melhor não. Eu alimento esse pensamento de, mas eu não sou doido ao ponto de apostar, perder isso aqui. Não, não vale apostar nele. Né? Eu gosto disso aí também. Ele vai apostar, e mesmo que ele não saiba, ele vai apostar naquilo que tem mais chance de ser verdade. Então, Sim. muitas vezes, é nesse momento que ele pega no pulo da TCC. Né? Ele diz assim, não, eu vou apostar que não é isso, não. E aí, já pegando o gancho com isso aí, Dan, já ia para um ponto, né, que é tipo assim, o que é que mudaria na minha vida se eu funcionasse com essa aposta, sobre essa aposta, por exemplo, né? Como é que isso impactaria, como é que isso melhoraria a minha vida, como é que isso me impactaria emocionalmente, como é que mudaria os meus relacionamentos, comportamentos diferentes que eu teria. E uma coisa que eu acrescentei também aqui, que vai, né, ampliando aí nas camadas, é como é que isso, como é que acreditar nisso, como é que apostar nisso, né, nesse caso nas evidências contrárias, né, ou incompatíveis, como você falou, como é que acreditar nelas, vamos dizer assim, ou funcionar apostando nelas, vamos dizer assim, como é que isso supriria necessidades minhas emocionais básicas, como é que honraria com valores importantes para mim e como é que atingiria metas minhas de vida, né, e eu sempre fico nessa tríade aí, das necessidades emocionais, dos valores e das metas de vida. Essa é a tríade. E aí a gente analisar as evidências contrárias, né, os custos e benefícios de ser guiado por essas evidências contrárias, por essas apostas, né, e como isso melhoraria e se alinharia, supriria essa tríade aí, eu acho que é muito importante também para que a gente possa mudar a forma como ele se relaciona também com essas evidências. Então, assim, é para que a gente entenda que não é só sobre analisar evidências, quais são, rastreá-las, mas também analisar a qualidade de cada uma delas, como se relacionar com elas, qual é o impacto de me relacionar, por exemplo, me deixar ser guiada pelas evidências a favor ou compatíveis, quais são os impactos de ser guiada pelas evidências contrárias e como é que isso vem se desenrolando ao longo da minha vida e quais impactos isso vem gerando, certo? Então, eu acho que assim, basicamente essa mensagem e as nuances, né, que a gente queria, né, trazer quando a gente pensa aí na técnica de análise de evidências, certo? Da minha parte é basicamente isso, Dan, com relação à técnica de análise de evidências que eu queria trazer. Podemos seguir? Podemos, sim. Ah, uma coisa que eu ia falar quando você estava falando que eu esqueci. Tem uma analogia que eu gosto de fazer, que se pauta um pouco da minha experiência pessoal, médica, vamos dizer assim, de saúde, que quando você falou assim da aposta, né, eu me lembrei de uma analogia que eu gosto de fazer às vezes com pacientes também, que por exemplo, eu tenho um nódulo na tireoide, tá? Só para contextualizar qual é a história de vida pessoal. Eu tenho um nódulo na tireoide e minha mãe tem um histórico de câncer de tireoide. Então, esse meu nódulo, apesar dele ter todas as características benéficas, ele é um nódulo sempre muito investigado, eu sempre investigo todo ano, nananã, porque tem esse histórico da minha mãe. Ok. E aí, entretanto, para nódulos, para, né, não sei, para outras características, né, para essa parte de câncer eu não sei, mas para o meu nódulo, por exemplo, tem uma coisa que os médicos, né, eles avaliam como um critério para você apostar ou não se ele tem risco de ser maligno. Por exemplo, apesar de eu sempre acompanhar para saber se é benigno, maligno, para saber se mudou, etc e tal. Mas tem um critério que eles sempre utilizam quando eles avaliam esse meu nódulo. Que como já tem muito tempo, muitos anos que eu vou acompanhando e ele tem a mesma característica, ele tem o mesmo formato, ele não aumenta, taranana, então tudo indica, isso vai fortalecendo, endossando ali, né, sustentando o fato de que ele é benigno mesmo, por exemplo. Então, eu uso essa analogia também, né, que é um pouco parecida com a lógica da máquina do tempo, eu acho que você falou, né, do tipo assim, quanto tempo tem que esse pensamento, ele vem, vamos dizer assim, se sustentando, né, e ele não é comprovado, vamos dizer assim. Então, seria Sim. basicamente a mesma coisa, assim, a analogia do Isso, nódulo. isso me fez lembrar aquela frase, né? Se anda como cavalo, tem rabo de cavalo, faz som de cavalo, provavelmente é É cavalo. um cavalo. É tipo isso. É exatamente isso. E eu acho que ajuda também. Faz mais sentido a gente apostar que é benigno apenas. É tipo porque tudo isso. está levando a gente a crer que é. E aí, aí, se a gente fosse debruçar, quais são os benefícios de acreditar nisto? De viver acreditando nisso ou viver duvidando disto? E aí a gente vai
se debruçando a partir disso, né, da mesma lógica que a gente falou aqui anteriormente, tá? Mas vamos em frente. Eu trouxe aqui alguns exemplos de técnicas para promover o distanciamento, tá? Como eu falei, essas técnicas de hoje aqui têm o objetivo mais de ampliação de perspectiva mesmo. Então, lembrando que quando eu estou me referindo aqui a distanciamento, não estou me referindo a distanciamento emocional, no sentido de distanciamento das emoções, mas é muito mais um distanciamento, vamos dizer assim, das situações, uma desfusão, né? Pegando aí o termo mais utilizado pela Hecate aí, né? Pedindo licença ao careca Reis, mas no sentido de um distanciamento mesmo, de uma desfusão mesmo, daquilo ali, daquelas perspectivas, daqueles pensamentos, daquelas crenças que a gente está ali fusionado muitas vezes, né, e não está conseguindo enxergar sob outra perspectiva. Então, as técnicas de distanciamento, falando a grosso modo, né, teriam mais ou menos essa proposta, tá? Para que a gente consiga se relacionar com a experiência de uma forma diferente, certo? Pri, deixa eu trazer aqui, eu não sou o Careca Reis, mas eu quero trazer aqui uma palavra sobre desfusão e distanciamento, né? Não vou dar aula aqui de ACT, mas a desfusão ela provoca o distanciamento, mas o distanciamento aqui que a gente está propondo, ela também vai provocar uma desfusão no sentido de que ajuda você a se desconectar do caráter formal da cognição. Agora, geralmente na TCC, esses distanciamentos têm uma consequência mais natural de modificar o conteúdo. Então, quando a gente pergunta assim, e se fosse um amigo, né, como tem aí a primeira pergunta, se fosse um amigo fazendo isso, a resposta geralmente, a resposta desejada ou até interessante para a TCC, é uma mudança de crença em um pensamento específico. Enquanto que na desfusão, a gente não faz essa premissa de procurar. Isso é muito interessante em TCC e ACT. A gente não parte da premissa que a gente quer procurar um novo entendimento. Apesar de que ele acontece naturalmente. Quanto mais a gente faz a desfusão, naturalmente mais formas de pensar vão surgindo, né? Apesar de que existem barreiras acadêmicas, teóricas entre uma coisa e outra, mas a gente não vê esse muro tão grande como as pessoas gostam de colocar. A gente vê muito mais mistureba do que um muro, como se fosse uma fronteira de dois países que não se falam. Mas é isso, assim, o distanciamento realmente provoca, né, pode gerar essa sensação de desfusão também, mas não necessariamente são a mesma coisa, tá? Distanciamento e desfusão são coisas levemente diferentes. Desfusão é não se prender ao conteúdo e não obedecer ao conteúdo, mas naturalmente o distanciamento promove isso, né? Exatamente. E assim, a ideia, né, assim, apesar, como o Dan falou, e é interessante isso que o Dan falou, assim, a TCC, ela tem muito a TCC clássica, né, ela tem muito essa proposta de mudança do conteúdo do pensamento, né, eu acho que, assim, de modo geral, e eu acho que algumas das técnicas de distanciamento que eu vou trazer aqui, até talvez dialoguem mais com isso, assim, uma proposta mais de mudar mesmo a forma como o paciente, ele se relaciona com aquela experiência, como ele se relaciona com aquele pensamento, do que necessariamente mudar o conteúdo do pensamento, apesar de, como o Dan falou, isso muitas vezes também acontecer. E em alguns contextos a gente até querer que aconteça, como o Dan falou, a gente tem que ficar ali torcendinho para que aconteça. Então, sim, né, tem esse lado aí da mudança de conteúdo, muitas vezes desejado pela TCC clássica, né? Mas eu acho que alguns aqui que eu vou trazer talvez vá mais falar um pouco sobre essa mudança na forma de se relacionar mesmo com a experiência, tá? Mas aí a gente vai mesclando um pouquinho disso aqui. E aí eu coloquei aqui se fosse um amigo no começo, porque essa é clássica. Só coloquei pra gente lembrar dela, mas eu nem vou falar sobre ela, na verdade, porque eu acho que todo mundo já conhece ela, né? Pelo menos eu acho que não vale muito a pena falar sobre ela. Se Dan quiser, né, falar uma coisa, ele vai falar, claro. Mas assim, eu trouxe ela, na verdade, pra gente lembrar e pra gente fazer uma variação dela, que eu gosto muito, que é, em vez de a gente pensar, né, para quem não conhece, né, a técnica, se fosse um amigo, se fosse um amigo, o que é que você falaria para ele nessa mesma situação? Você julgaria da mesma forma, com o mesmo rigor, né? Você seria tão exigente quanto você está sendo com você, blá, 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 blá. Então tem essa ideia, né, de ampliar essa perspectiva e é legal, é uma técnica muito boa, por acaso. Eu gosto da variação dela de se fosse uma criança do seu lado, né, talvez por eu ser da terapia de esquema né, ser muito, como eu posso dizer, afetivamente conectada às crianças vulneráveis e etc e tal do paciente, talvez eu goste mais desse se fosse uma criança do seu lado. Por quê? Né? Porque o fato de pegar essa variável da criança, a criança, né, e não simplesmente um amigo da mesma idade que você, por ser uma criança, tem algumas pesquisas que mostram, né, que isso ativa mais os circuitos de cuidado do
cérebro e favorece mais a empatia do que se fosse com um amigo, por exemplo, uma pessoa da mesma idade. Então eu gosto mais de utilizar o se fosse uma criança do seu lado, que pode ser se fosse um filho, o seu filho, e aí você pode utilizar uma criança, que é a técnica de substituição, você pode pegar uma criança que você conhece, um sobrinho seu, por exemplo, né, Danilo, que eu sei que tem sobrinho, por exemplo, pegar um sobrinho e colocar assim, se seu sobrinho estivesse fazendo isso aqui do seu lado agora, ou agindo de determinada forma, você falaria para ele a mesma coisa que você está falando para você, né? Então, essa é uma forma também de você gerar um distanciamento, né? Uma ampliação mesmo de perspectiva. Você pode até não necessariamente mudar, como eu posso dizer, a forma, né, que você pensa, mas talvez a forma como você está lidando com aquela situação e com aquele julgamento, ou quão duro você está sendo ou não, certo? Quer comentar alguma coisa, não? Não. Acho que a questão do amigo, só pontuar que pode ser útil a gente pensar como a gente falaria para um amigo ou como que um amigo falaria para a gente. Também imaginar um amigo falando para a gente pode ser útil. Porque quanto mais a gente faz esses enquadramentos de distanciamento e perspectiva, mais vai ficando fácil. Porque às vezes a gente fica travado também com o amigo, mas a gente olha para um amigo que a gente admira, né? E pensa, cara, como é que esse amigo falaria pra gente? Então, às vezes até assim, como é que o meu eu do passado falaria pra mim, né? Eu vivendo essa situação agora, o que meu eu do passado falaria? Sabe uma coisa, você falou isso assim, também não tinha plano de comentar sobre isso nessa aula, porque são muitas técnicas, né, e coisinhas que a gente vai usando ali. Você tá puxando DRT aqui também. Que vai atravessando a outra, enfim. Aí você falou, agora eu me lembrei de outra coisa também. Isso aí, né, de o que um amigo falaria pra mim, né, o inverso também é super interessante. E na terapia de esquema, por exemplo, a gente utiliza muito quando a gente está, por exemplo, no movimento de construção do adulto saudável, né, das vozes, e muitas vezes até para combater falas internalizadas críticas e etc e tal, a construção realmente de uma fala internalizada mais compassiva, uma fala internalizada mais gentil, uma fala internalizada menos crítica, e às vezes a gente coloca essa fala na boca de uma figura realmente que fez parte da vida daquela pessoa. Eu tive uma paciente certa vez que a mãe dela faleceu muito cedo, e ela era muito crítica com ela, etc e tal. Não a mãe, ela mesma, com ela mesma, né? A fala internalizada não era dessa mãe, por exemplo. Enfim, mas essa mãe justamente tinha um outro comportamento. Ela era uma figura muito mais dócil, uma figura muito mais gentil, uma figura muito mais validante, por exemplo, apesar de também confrontativa, enfim. E aí a gente foi trabalhando, colocando essa imagem dessa mãe, por exemplo, né? Como como eu posso dizer, como uma figura, vamos dizer assim, para regular as emoções e combater um pouco essas falas críticas internalizadas que ela tinha. Então, não era propriamente o que é que o seu amigo falaria para você, mas seria mais assim, o que é que sua mãe, por exemplo, falaria para você, né? Que pessoa da sua vida que aprendeu isso. E também lembrando, voltando lá para aquela mesma história das camadas das evidências, né? Assim, o quanto que, por exemplo, essa fala dessa pessoa mais gentil, mais compassiva, o quanto que essa forma de agir dialoga com seus valores, com o que você acredita, com o que você pensa em termos de sociedade, em termos de vida, para que a gente também dê uma sustentação na qualidade dessas falas que vêm de fora, do amigo, ou seja lá de quem for, né? Então também é importante ir por esse caminho, apesar de eu não vou me estender muito por ele, certo? Mas só para relembrar que é sempre importante a gente analisar a qualidade também dessas falas, tanto você para a criança, tanto você para com o amigo, tanto o amigo para com você, tanto uma fala internalizada gentil para com você, enfim, para que não fique só palavras ao vento, certo? Essa próxima eu não conheço, Pri. Deuses no Monte Olímpico. Deuses no Monte Olímpico, equipe de reflexão, eu vou falar já, certo? Que eu coloquei um slide só para ele. Eu vou começar falando sobre... peraí, só um minutinho que virou aqui. Pronto, levantando o paciente. Na levantando o paciente, acho que talvez vocês já conheçam, não sei, mas a gente usa muito isso na terapia de esquema também, né? Que a ideia é você gerar movimento mesmo, você literalmente mudar a pessoa de posição, dialoga um pouco com o que você estava falando antes. Você falou assim, é roleplay, é contraponto, é técnica de cadeira, como é que é, nanana. Acaba que todos se misturam de alguma forma, né? Se a gente for parar para pensar. Então, a ideia aqui do levantamento da cadeira é realmente você estimular que o paciente ele mude de posição. E ao mudar de posição, ele mudar o modo.
de funcionamento. Então, se naquele momento está falando, vamos dizer assim, o modo vulnerável dele ali, que está, vamos dizer assim, se percebendo muito frágil, ou com medo de alguma situação, etc e tal, você estimular que realmente ele se levante, se ele está sentado, por exemplo, na sessão. Você estimular que ele se levante, você enquanto terapeuta fica do lado dele, vocês ficam observando ali, e perguntar para ele, o que é que você percebe que está acontecendo ali, quando você não está nessa posição? O que é que você, olhando de fora, o que é que está acontecendo ali? Então, é um distanciamento não emocional, necessariamente, assim. Não é um distanciamento, não é no sentido de você anestesiar a emoção, de não sentir aquilo, muito pelo contrário, no sentido de você se distanciar, olhar de cima o que está acontecendo, de certa forma, né? Mudando de posição, você muda de modo ali, de certa forma, e dessa forma você conseguir enxergar de outra forma, né? De outra perspectiva, digamos assim. Você conseguir gerar uma nova linha de raciocínio, uma nova linha de enxergar e perceber a situação que você não conseguia perceber quando você estava totalmente dentro dela, digamos assim. Pri, isso dialoga muito com a RFT, a ACT e tudo mais, porque se fosse um teórico da RFT, ele diria que quando a gente muda de posição, a gente está fazendo o paciente entrar em contato com novas fontes de influência, que vão reduzir o impacto de fontes de influências simbólicas anteriores. Então, quando você está naquele modo, você já está, né, condicionando você mesmo a estar pensando uma coisa negativa e a postura está reforçando. Mas quando você faz, e aí você disse aí de se levantar da cadeira, eu até faço coisas diferentes. Como, por exemplo, pedir para o paciente botar posições incompatíveis com pensamentos negativos, como essa, né? Até assim, se levantar e fazer uma posição e dizer minha vida é uma merda. Isso sempre quebra o peso, a seriedade, geralmente quando são pensamentos muito catastróficos ou muito generalistas, né? E aí a gente vai entrando nessa coisa da decisão também de mudar a voz e tudo mais, mas não quero entrar nisso agora. Mas assim, a postura ou até o comportamento, né? Por exemplo, tô mal, tô pensando um monte de coisa, tá, mas o que eu mesmo faço isso direto comigo. Às vezes eu tô numa tarde meio que, até pelo curso, o TC e a clínica, às vezes minha cabeça fica meio agitada e eu penso que minha vida tá muito bagunçada. Só que eu saio e vou fazer 5 minutos na minha bike. Cara, 5 minutos de bike eu já tô diferente. Eu já tô me sentindo mais organizado, mais tranquilo, mais leve, né? Mais ativo com o meu corpo. Então minha perspectiva muda completamente quando eu tô na bike. Então, né, esse questionamento de sair, de entrar no movimento, é para você se levantar, para você mudar a sua posição, para você se endireitar na cadeira, né? Para você fazer alguma coisa diferente e perceber como que eu estou pensando quando eu mudo minha postura corporal e faço estratégias mais conectadas a dizer assim, uma dignidade, mas não é necessariamente a palavra, mas está me faltando a palavra agora, mas assim, uma sensação de integridade, melhor dizendo. Né? E é legal, isso dialoga com aquele exercício técnica também que tem, né? De você agir como se. Agir como se você acreditasse que isso aqui fosse verdade. Agir como se você acreditasse que você fosse capaz. Agir, você vai dar uma palestra e você vai agir como se você estivesse, assim, super confiante naquela palestra. Então, isso tudo vai... Aí você, sei lá, coloca uma roupa diferente, você abre os ombros, você assume uma postura diferente e aquilo ali vai gerar uma série de alterações que vai colaborar também para essa mudança de perspectiva. Então, é bem interessante, é bem legal. E isso, já puxando o gancho, dialoga muito com a equipe de reflexão, né, que é essa técnica aí que a gente utiliza muito na TCC também, ou na TCC, desculpa, na terapia de esquema também, que é a equipe de reflexão, que no caso é você, como terapeuta, junto com o paciente, assumir uma equipe, vocês funcionarem como uma equipe, no sentido de ficar do lado do paciente, observando o que está acontecendo ali com o paciente, de modo que você se distancie junto com o paciente, mas não deixe ele sozinho, porque de alguma forma isso protege ele de uma inundação emocional muito grande. É claro que só o fato dele se levantar e sair da cadeira já, vamos dizer assim, protege um pouco desse movimento de inundação emocional, tá? Então, assim, vamos dizer que a gente começaria ali sentadinho. Eu botei até algumas figurinhas aqui para vocês, tentei gerar umas imagenzinhas que refletissem o que eu queria explicar, na verdade, tá? Em que
primeiramente, vocês vão ver aqui na primeira imagem, vamos imaginar que o paciente ele está sentado com uma criança vulnerável, por exemplo, tá? O modo criança vulnerável foi o modo exemplo que eu trouxe, mas poderia ser qualquer outra manifestação, certo? Mas ali a gente pede para ele se levantar e observar, falando dele, por exemplo, falar dele ali na terceira pessoa com a ajuda do psicólogo, né? Porque muitas vezes quando ele vai levantar e imediatamente assim e olhar para aquela criança vulnerável ali, ele vai conseguir olhar, ver o que está acontecendo, fazer esse movimento de distanciamento, como a gente falou ao levantar da cadeira e tudo mais, vai conseguir ver. Mas às vezes ele vai precisar um pouquinho da ajuda do psicólogo para estar apoiando, para estar orientando, para estar estimulando um pouquinho mais de compaixão, de empatia. O que é que você falaria para essa pessoa? O que é que você teria para falar para ele e tudo mais? E aí, a partir disso, nessa equipe de reflexão, a gente coloca aí, vocês vão ver. É uma variação da técnica de cadeira também, tá? Só pra deixar claro aqui, dá pra perceber até pelas cadeiras. Aí, no segundo momento, você colocaria atrás dessa cadeira várias cadeirinhas, certo? E aí já é uma incrementação, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer e eu posso fazer, inclusive, com o próprio desenho mesmo, com essas imagenzinhas, e hoje a gente tem as inteligências artificiais pra gente gerar as imagens, né? Facilita. E aí, para o paciente, ele conseguir visualizar, tá? Essa fala dessa criança vulnerável ali, desse modo vulnerável que tá aí falando, por exemplo, né? Qual é a conexão? O que é que tem por trás dele? Quais são as falas que ele carrega por trás? Ou como é que isso dialoga com as histórias do passado dele? Para que ele consiga visualizar as interferências, digamos assim, da história de vida dele, da história de desenvolvimento dele, por trás desse modo que está ativo ali naquele momento. Então, isso também permite um distanciamento, né, de modo que ele entenda que aquela fala, aquele modo ali não necessariamente é algo que, vamos dizer assim, que é ele, que define quem ele é, mas é algo que ele adquiriu, vamos dizer assim, ao longo do tempo, que começou a compor, né, os repertórios dele de vida, tá? Num terceiro momento, a gente pensaria na construção visual do adulto saudável, que é esse lado, né, para quem não está ainda familiarizado com os termos da terapia de esquema, então, assim, do adulto saudável, que seria esse lado mais compassivo, esse lado mais assertivo, mais alinhado com os valores, mais alinhado com as necessidades, com as metas de vida, enfim, e essa construção visual sempre com o psicólogo do lado, tá? E aí, por último, para finalizar, a gente pediria que o paciente sentasse na cadeira desse adulto saudável e agora falar desse lugar. Então, seria um movimento de troca de cadeiras, como a gente costuma fazer de forma mais rotineira, mas teria um processozinho no meio do caminho, certo? Que dá um pouco mais de sustentação ao porquê aquela criança vulnerável, compreender, empatizar, validar, como a gente já falou em outros momentos também, certo? E aí depois permitir essa transição para esse modo adulto saudável e também é uma forma de fortalecer, certo? E uma coisa que eu gosto muito de fazer também, quando eu penso nessa estratégia, nessa equipe de reflexão, ou até mesmo na própria técnica de cadeira mais clássica, mais, né, direta, vamos dizer assim, A, B, é à medida que o paciente ele vai verbalizando essas novas falas, as falas, por exemplo, né, do adulto saudável, a gente já vai criando ali flashcards ou, né, lembretezinhos mesmo, para que ele possa levar para casa, por exemplo, né, para virar cartõezinhos de enfrentamento, por exemplo, né, como a gente faz cartão de enfrentamento clássico na TCC, mas no caso seria fruto ali do movimento das técnicas de cadeira, a gente poder ir gerando os flashcardzinhos, pode ser depois do exercício também, de modo que ele possa também levar essas novas falas, digamos assim, para casa, certo? Você falou isso, eu lembrei que semana passada eu tive uma paciente que ela saiu de uma sessão assim, desse tipo, e ela criou uma carta para ela mesma. E foi bem legal, assim, porque foi um lembrete, assim, ela foi muito compassiva com ela mesma, é uma paciente com pânico, então foi uma carta que ela trouxe em relação a se comparar no momento que ela está mais flexível e tranquila em relação ao pânico, para a versão dela que acontece quando ela fica muito assustada no momento do pânico. Então, assim, a carta foi essencial, foi uma espécie de cartão de enfrentamento que ajudou ela a se conectar com esse momento. O cartão de enfrentamento é uma coisa que talvez é top 1 das coisas mal utilizadas, e inclusive eu não me coloco acima desse problema. Eu acho que é o top 1 das coisas que eu esqueço de fazer, né? E que eu digo assim, caramba, como isso é legal, como isso é importante.
por que eu devo fazer mais disso? Toda vez que eu faço o cartão, eu entendo que eu devo fazer mais. Eu também, igualzinho, idêntico. É engraçado, porque parece que quanto mais simples, mais a gente subestima. Como se fosse uma técnica super Mais simples e efetivo. ela é uma Isso. potência. Porque ela, quando a gente olha pela perspectiva da terapia do esquema, por exemplo, ela é justamente uma forma de construir essas novas falas mais saudáveis, vamos dizer assim, essas falas Mais saudáveis. mais compassivas, né, mais alinhadas, mais assertivas. Então, assim, e veja, é o que eu sempre falo, o paciente ele chegou ali com aquela construção depois de ser muito martelado na vida para acreditar naquelas coisas que ele acredita hoje. Então, é preciso muita martelada na direção contrária para ele desfazer ou mudar a forma como ele, né, se relaciona com isso. Então, assim, não tem como a gente não fazer isso se a gente não usar. O cartão de enfrentamento, ele é uma potência, ele é a forma de martelar, gente, entre sessão, se você parar para pensar. Tipo, o que é que são 50 minutos numa semana? Ele coloca a gente direto em um outro frame de tempo, cara. A gente entra em outro enquadramento temporal e a gente fala, pô, isso aqui é o que eu pensava em um momento específico onde eu estava me sentindo melhor e eu penso isso e assim, se eu estou pensando isso naquela situação, eu posso pensar, volta, qual foi a dica que me fez pensar desse jeito? O que estava acontecendo na minha vida quando eu estava pensando desse jeito? Fazia sentido pensar desse jeito em algum momento na semana passada, então por que não está fazendo agora? Então você viaja através do tempo com o cartão de enfrentamento, porque ele te lembra de uma perspectiva diferente. É muito legal. E no online eu gosto porque no presencial, obviamente, a gente vai construindo ali, mas eu gosto no online porque como compartilha a tela, o paciente vai vendo na hora a produção, digitando, e eu acho isso super, super interessante. E nesse aspecto, por exemplo, né, que as pessoas focam muitas vezes na desvantagem do online em relação ao presencial. Nesse aspecto da construção do cartão de enfrentamento, eu acho muito mais poderoso no online do que no presencial. Porque é uma Tem coisa. muitas coisas, né? Vantagem online. Exatamente, eu acho, porque permite essa aproximação maior na construção de algumas coisas, de alguns raciocínios. Eu acho isso muito, muito legal. Enfim, Sim. vamos aos deuses do Monte Olimpo. Pois é. Os deuses do Monte Olimpo, na verdade, é uma metáfora, né? Para ser utilizada, é uma metáfora utilizada pelos estoicos e tem uma proposta, né? Os deuses do Monte Olimpo pensando em Grécia, os deuses gregos e etc e tal. E essa ideia de eles estarem lá acima de tudo, lá no alto e conseguindo ver tudo lá de baixo. Então, tendo uma visão ali privilegiada, uma visão panorâmica, um olhar de cima da cena, né? Então, ela pode ser uma técnica aplicada de uma forma muito, vamos dizer assim, cognitiva, no diálogo ali, né, em que você pede, imagine que você sobe o Monte Olimpo, você está lá no alto, nos deuses do Olimpo, digamos, junto dos deuses do Olimpo, que estão ali visualizando a cena de baixo, né, quais situações, aí eu vou ter algumas perguntinhas aqui para guiar vocês, quais situações que já viveu e analisou a partir de uma visão mais estreita e que quando você vai lá para cima do Monte Olimpo, você consegue ver outros detalhes, você consegue observar outras nuances que você não tinha observado quando você estava lá embaixo, olhando de uma visãozinha mais estreita, né? Então, essa seria, vamos dizer assim, a pergunta-chave para quando a gente faz esse exercício do Monte Olimpo. O que é que você consegue perceber agora que você não conseguia ver quando você estava totalmente dentro daquela situação? Então, a ideia é realmente você se distanciar para ver como é que você consegue ampliar o olhar. Uma visão mais moderna é o passeio de drone, né? De certa forma. Então, você pegar carona num drone, subir e você também ter esse olhar ampliado. Então, os deuses do Olimpo é uma visão grega, digamos assim, para o drone, é uma versão grega, né, pro drone. E assim, observar também quando faz esse distanciamento, né, a quais aspectos eu estava me prendendo, a quais aspectos de análise eu estava me prendendo quando eu estou aqui embaixo, quando eu estou numa visão mais de túnel, por exemplo, que é uma coisa que a gente fala muito na TCC, né, é clássico isso, e quando eu amplio essa visão de túnel e eu subo ali meu Monte Olimpo, por exemplo, quais outros aspectos eu começo a considerar para avaliar uma mesma situação, certo? Isso dialoga também com a técnica seguinte que eu vou falar. Mas, um ajuste para essa técnica, que eu acho que torna ela mais poderosa, é colocar ela como exercício de imagem, né? Naturalmente, de modo que você traz o paciente para uma cena de uma situação específica que ele viveu, por exemplo, na semana. Imagine que ele estava, sei lá, pronto, o relacionamento lá que terminou, né? Que eu trouxe lá no primeiro exemplo, na primeira técnica. Ah, meu namorado terminou comigo e tal, 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 tal. E aí voltar naquela cena do desespero, do término e tudo mais, a sensação de rejeição. Pronto. E aí pedir, fechar o olho e pedir para ele subir. Imaginar que ele tá subindo, que ele tá subindo ali o Monte Olimpo, que ele tá indo lá para cima e as nuvens e todo
esse movimento aí da imagem. Aí quando chegar lá em cima, o que ele consegue ver lá de baixo? Ele está conseguindo ver uma pessoa em sofrimento, com o namorado terminando, por exemplo, mas o que ele está vendo do lado? Ele está vendo casas do lado, pessoas passando por processos outros difíceis dentro das outras casas, ele tá vendo, sei lá, o cachorrinho caminhando na rua, ele tá vendo uma pessoa conhecendo outra do outro lado da calçada, enfim. Então, esse distanciamento também visual, através do exercício de imagem, também pode ser uma forma de aplicar esse passeio aí ao Monte Olimpo. Lembrando, né, que o objetivo não é convencer o paciente aqui de que de que o que ele está sentindo e pensando naquele contexto está errado, mas flexibilizar e ver outras perspectivas, outras formas e outras possibilidades para aquela mesma situação, por exemplo, tá? E assim, e outra técnica que tem a ver com aqui, assim, que é uma variação, eu diria, dos deuses do Monte Olimpo, né, que também tem o objetivo de ampliar os aspectos de análise, né, e a pessoa conseguir enxergar para além do que ela está enxergando, é essa essa analogia, essa metáfora, né, assim, de escolha de carros, por exemplo, né, quando você vai escolher carro. O que que faz você escolher um carro em vez de outro carro? Por exemplo, né? E a pessoa vai parar para pensar, eu vou. Quais são as variáveis que você vai levar em consideração? Eu vou ver o conforto, eu vou ver, sei lá, eu não sou uma pessoa entendida de carro, tá, gente? Mas vamos lá, vou ver o conforto, vou ver o motor, vou ver a potência, eu vou ver se é manual ou se é automático, eu vou ver quantos lugares tem, blá. Enfim, você vai analisar ali quais são você vai se basear em alguns aspectos para fazer essa escolha, para fazer essa decisão, né? E a ideia é justamente que a gente consiga fazer com que o paciente ele observe que da mesma forma que quando ele vai escolher entre dois carros, ele seleciona, vamos dizer assim, alguns aspectos para tomar a decisão, né? A gente faz isso também quando a gente está analisando as situações de vida que a gente está passando, né? Eu botei aqui como exemplo uma frasezinha, só para a gente ter um norte prático. Por exemplo, eu tenho 40 anos, não me casei, sou uma fracassada. Isso chega pra caramba no consultório a partir dos 30, geralmente, né, na nossa cultura. Assim, a ideia é a mulher que chega com a partir de 30 anos no consultório achando que fracassou porque não tá casada, porque não tá noiva, etc e tal. Então, assim, se a gente for olhar, utilizar da analogia, por exemplo, da escolha do carro, a gente vai permitir que ela justamente mergulhe e busque analisar assim, a quais aspectos ela está se prendendo para avaliar o fracasso. Por exemplo, ela está se prendendo ao fator idade, ao fator casamento, por exemplo. E quais outros fatores de análise poderiam ser colocados para jogo, digamos assim, para que ela possa analisar essa situação de uma forma mais ampla, né? De uma forma mais ampliada. E uma coisa interessante também, quando a gente pensa em colocar esse exemplo do carro, é que o paciente ele percebe que ao fazer análise na vida, seja na escolha de carro ou em qualquer outra situação, ele considera aspectos, né, decisórios ali, vamos dizer, específicos, e ele está negligenciando automaticamente outros, tá? E que mesmo assim você acaba fazendo uma escolha que não é necessariamente perfeita, vamos dizer assim, ela não precisa ser perfeita, ele não precisa, por exemplo, para você escolher um carro, você não precisa que ele preencha todos os critérios perfeitos de um carro. Você provavelmente vai ponderar. Então, eu vou escolher esse daqui porque para mim a prioridade maior é o conforto. E aí por isso eu escolho mais esse daqui do que esse daqui que é mais potente ou tem mais lugar, por exemplo. Então eu vou escolher o que tem mais conforto. E aí através disso eu faço essa escolha. E aí quando a pessoa ela vai analisar, por exemplo, essa afirmação que ela fala para ela mesma, né, do tenho 40 anos e não me casei, então por isso sou uma fracassada, ela tá colocando muito peso em um aspecto específico, dois aspectos específicos, enfim, tá negligenciando outros aspectos. E o que a gente vai fazer justamente é olhar para esses outros aspectos. Então a gente não vai, como é que eu posso dizer, fazê-la crer que não é importante ela estar casada, por exemplo, porque para ela é importante, é um valor importante, ela gostaria, ela tem esse desejo, etc e tal. E ok, a gente vai se debruçar sobre isso também, mas que ela pode também olhar outros aspectos, que é possível olhar outros aspectos para reavaliar essa concepção aí, por exemplo, né, nesse caso, nesse exemplo aí, de ser fracassada, né, e até para, como é que eu posso dizer, flexibilizar um pouco, talvez, falas muito generalistas, né, de tipo tudo ou nada, para generalizar uma situação, generalizar o seu sucesso, por exemplo, a pessoa que você é, enfim, coisas nesse sentido. Pri, tem uma frase que diz assim: quando a gente está sob controle de uma variável,
por definição, estamos em menor controle de alguma outra. Porque não tem como a gente estar sob controle máximo de todas as variáveis. Então, é isso que Pri está dizendo, né? Em relação ao exemplo do carro. Né? A gente está favorecendo o contato com uma variável específica que talvez o paciente não tenha acostumado na formatação da subjetividade dele a se conectar, a prestar atenção, e talvez seja um ponto importante, porque às vezes ele presta atenção nessa variável quando tem a ver com os outros, com a vida dos outros, mas não com a dele. Com a dele ele não se acostumou, isso é bem interessante, inclusive, né? A gente pega leve, a gente reforça, a gente vê a beleza na vida de uma outra pessoa que tem um elemento que a gente às vezes tem, mas a gente não valoriza porque a gente está aprendendo a valorizar mais outras variáveis. Então, eu lembro até de não sei se combina aqui, mas uma frase que eu vi recentemente foi assim: eu tô tão acostumado com a minha vida de adulto, minha vida maluca de adulto, de preocupação, que eu esqueci de perceber que muito do que eu tenho hoje eram sonhos da minha infância. E eu achei muito legal isso, assim, porque quando a gente para pensar, a gente está aqui olhando, né, assim, todas as preocupações, mas quando a gente olha para o que a gente queria ser, né, quando a gente era, sei lá, 17 anos de idade, a gente está tendo isso aqui agora, né, assim, muitos de nós estão tendo muitos avanços na vida, um objetivo alcançado, e a gente não valoriza porque a gente está só olhando para o que está faltando para a gente. Então, é isso, né? Assim, quando a gente faz esse exercício, apesar dessa frase não ter necessariamente a ver com a coisa do carro, mas a ideia do se conectar com algumas outras variáveis que a gente às vezes toma por garantido, toma por bobagem, né? E aí são às vezes até aquelas preocupações de saúde que quando a gente é invadido por elas em alguma fase da nossa vida, a gente pensa assim, caramba, isso já aconteceu comigo muitas vezes. Eu estou aqui às vezes atarefado, estressado com alguma coisa, pensando no negativo com alguma coisa, e aí eu tenho um momento de saúde ali que me pega e eu fico, caramba, se eu melhorar dessa condição aqui, minha vida vai ficar muito fácil, minha vida vai ficar muito boa. Eu estava tão bom antes, né? E aí é sempre um lembrete para você. Eu gosto de fazer isso, assim. Como é que eu pensava sobre minha vida quando eu estava doente, né? Eu estava desejando não estar doente para estar podendo fazer o que eu estou fazendo agora. Então, por que eu estou tão negativo agora, só com aquele filtro negativo de que as coisas estão ruins? Então, isso me ajuda a reequilibrar esses aspectos que, nesse exemplo do carro, são úteis, né? Assim, o que é que eu não estou vendo que eu deveria voltar a ter o foco aqui na minha atenção? O peso que a gente dá para cada coisa, né? Você falou isso, eu me lembrei de uma paciente minha recentemente que ela estava muito, que ela tá, na verdade, né, num processo de estudo severo para provas de residência e tudo mais, e bem difícil, um ano bem difícil e tudo mais. E aí a mãe dela foi diagnosticada com câncer. E aí, né, isso trouxe para ela, obrigatoriamente, trouxe um outro aspecto que ela não estava olhando, vamos dizer assim, da vida dela, que ela tinha muito positivo, muito bom, vamos dizer assim, que era a questão da saúde familiar, etc e tal. E aí ela pôde colocar, vamos dizer assim, uma coisa que eu gosto de falar também, assim, muito, uma luz de palco para outros aspectos, digamos assim, porque é isso que a gente faz, a gente tá colocando aquela luz de palco que fica centrada ali no cantor, digamos assim, só naquela análise, no caso aí desse exemplo que eu trouxe, então só no fato não casei. Então eu tô botando a luz de palco no fator casar, aos 40 anos, 30 anos, sei lá, enfim, etc e tal. Então se eu amplio essa luz, então imagina que acabou o show e a gente acende a luz, a gente consegue ver todo o cenário que tá por trás, né, do palco, digamos assim. Então a gente começa a considerar outros aspectos, outros aspectos para fazer essa análise e ampliar a perspectiva, então ajuda bastante também, né? Então, a última técnica que eu vou trazer aqui é essa técnica que fala sobre onde está a minha sorte, né, para a gente buscar justamente ver, estimular que o paciente ele veja através para além, né, do sofrimento, para além da dor que ele está passando ali, e é uma forma da gente identificar, e que eu acho super poderosa, né, no sentido da gente identificar por trás daquele sofrimento todo, que muitas vezes o paciente está fusionado, né, tá só enxergando a partir daquele, né, por aquele viés e tudo mais, ele entendeu o quanto que é valorosa também aquela dor, o que é que tem de significado por trás, porque ao a gente identificar qual é o significado, o que é que tem para além daquela dor, a gente consegue direcionar o paciente para identificar o valor
e direcionar no sentido de, ok, onde é que a gente pode então honrar esse valor hoje na sua vida? Eu trouxe um exemplo aqui de um paciente meu que, só contextualizando assim para vocês, é um paciente muito, historicamente, assim, no desenvolvimento da vida dele, muito voltado para a religião, de forma assim muito, como é que eu posso dizer, muito rígida, certo? Para a religião católica de uma forma assim muito rígida e com preceitos bem clássicos, assim, que pregam muito essa questão da abstinência sexual, durante o relacionamento, namoro, antes de casar não pode ter relações e coisas assim, tá? E só que isso, né, foi ao longo, assim, vamos dizer, na infância e adolescência, foi algo sustentável, digamos assim, até que ele começou a se relacionar com uma pessoa, né, entrou no namoro e tudo mais, já adulto, e isso começou a dar bug, começou a bugar um pouco, né? E aí, ao bugar, ele entrou, obviamente, em crise, muitas falas autocríticas, porque ele sustentava aquelas crenças como algo incontestável, que ele tinha que fazer, etc e tal. E aí, a gente precisou se debruçar, por exemplo, né, fazer, por exemplo, esse movimento, esse exercício, digamos assim, de fazer com que ele se conecte com a dor que está por trás desse sofrimento todo dele ali. Porque tinha um sofrimento muito grande, porque, né, tinha a questão do relacionamento com a namorada, que ele não conseguia manter ali, por exemplo, a abstinência sexual e tudo mais, e isso agredia um valor religioso dele. Mas, quando a gente buscava, fazia com que ele estimulasse ele olhar ali o que é que significava de valoroso, o que é que tinha de valoroso por trás desse cuidado que ele estava tendo, dessa ansiedade que ele começou a ter ao estar com a namorada, porque tinha um lado dele que queria ter relações e tem um outro lado dele que dizia que ele não podia ter relações porque era pecado, por exemplo. E aí aquilo gerou ansiedades, pensamentos obsessivos, intrusivos e etc e tal. E aí a gente precisou mergulhar no entendimento de qual valor estava subjacente a esse processo de sofrimento todo dele. E ao ele identificar que tinha um valor muito importante, que era o valor do respeito, por exemplo, ele queria manter o respeito pela namorada e etc e tal, enfim, e também essa questão do valor religioso, o valor temor a Deus, essas coisas todas, né? A gente conseguiu fazer com que ele identificasse esse valor e redirecionasse isso para outros comportamentos dele. Então, de que outra forma você poderia continuar honrando com esse valor, de modo que fosse mais alinhado, por exemplo, com as suas necessidades fisiológicas, por exemplo, né, com suas metas de vida, nova realidade, um novo contexto em que você está também. Então, eu acho muito legal esse movimento aí, porque eu acho que permite justamente que o paciente ele consiga se conectar com o valor subjacente e redirecionar esse valor para outros comportamentos e outras escolhas, por exemplo. Pri, eu não vou falar aqui agora, porque isso é material muito da aula de valores na ACT, no módulo ACT, que é como fazer essas conexões, essas coordenações entre valores como uma categoria hierárquica superior e as microações que têm a ver com esses valores. E como fazer isso com o paciente que tem dificuldade de entender quais são os seus valores, às vezes até usando exemplos de outra. Tem um exercício que é bem legal, que a gente pega pessoas assim conhecidas, ou pessoas, sei lá, que o paciente conhece mesmo, e vai botando uns cartões e vai perguntando para o paciente qual das duas pessoas ela tem mais afinidade, e a gente vai fazendo meio que um joguinho para que a pessoa vá se conectando com aspectos da personalidade de pessoas famosas, conhecidas, que ela mais se conecta. E aí, por exemplo, com esse paciente que você está dizendo, a gente poderia botar um cantor que não tem uma ligação religiosa específica com um cantor que tem uma ligação mais religiosa, mais moral, e a gente vai vendo assim como é que o paciente se conecta a essas pessoas para depois ir construindo, né, dentro de uma técnica bem elaborada, essa consciência de ações coordenadas com valores. Então, muito legal, como a gente se conecta assim com a TCC, com o esquema, com a ACT, né? Como as coisas passam por vias em comuns que às vezes os teóricos eles não se conectam, cara. A gente é fã, né, de Jeffrey Young, de Stephen Hayes, mas no fundo a gente não sabe o quanto que eles até se conhecem um ao outro, assim, tipo, de uma forma mais profunda, né, assim, eu imagino que sim, mas às vezes eu acho que existem buracos, assim, entre um teórico ou outro, quando eles são mais de tradições mais diferentes. Mas eu queria saber, assim, como seria um encontro de Jeffrey Young e Stephen Hayes? Seria muito legal, assim.
Na falta desse encontro, a gente tá aqui conversando, né? Só isso. Eu acho que o Jeffrey Young não ia socializar muito, não. Ele é Não, né? muito social. Mas Steve Reis também, não sei como é que é Steve Reis com colegas. Tipo, eu acho muito surreal legal. que, né, spoiler, fofocas de vida Bastidores. acadêmica de bastidores. Mas, por exemplo, todos os congressos mundiais, assim, terapia de esquema, tipo, Jeffrey Young, ele não tá, ele nunca tá, pessoalmente, assim, sabe? Acho que ele teve algum há muitos anos atrás. Mas ele não tá, ele não vai. No máximo, às vezes ele aparece assim, tipo, uma teleconferência, vamos dizer assim. Mas ele não vai sair Caramba, do ambiente dele para se deslocar, né? Até porque, vamos combinar, ele não precisa mais fazer isso, é isso. Mas tem eu não outras, sabia. né, várias... É interessante isso, assim. E no começo o Pri, ele era assim? Olha, eu não Ele já era sei assim? dizer. Eu sei que assim, eu acho que há muitos anos atrás ele participou, claro, mas o que eu ouço de outros profissionais, de outras pessoas mais antigas até do que eu, é que ele tem essa fama mesmo, né, de ser um pouquinho mais antissocial, assim, um pouco interativo socialmente e tudo mais, enfim, né? Mas é isso. Mas ele deixou aí, tem deixado como bons frutos, né, a terapia de esquema, então já sou muito grata. Você já parou para se perguntar qual é o esquema de Jeffrey Young? Olha, isso é muito discutível, viu? Tem muitas discussões sobre, Imagino. inclusive, não só sobre esquemas, mas sobre transtornos, possibilidade de alguns transtornos emocionais, enfim, mas eu não sei. Tudo é especulação, não vou estar levantando poeira. Talvez Rolam as isso se discussões. torne uma aula especial, secreta. Ah, meu Deus Os do céu. esquemas de Deus Jeffrey me Young. livre. Mas é engraçado Bom, mesmo a Pri, gente ver isso. Mas enfim, rapidinho, só para concluir aqui, Dan. Onde tá, está. Porque eu falei do valor na dor, né? Da onde está a minha sorte, que acaba que dialoga um pouco, mas não é exatamente a mesma coisa, tá? O valor na dor tem esse lugar, né, de buscar realmente, de forma muito resumida, onde está, qual é o valor subjacente à minha dor e como é que eu posso honrar esse valor, porque essa é uma forma de você dar significado àquela dor, tá? Eu tive uma paciente também aqui que eu trouxe assim, rapidamente. Ela passou por um processo de divórcio e estava sofrendo muito e se crucificando muito porque ela estava sofrendo e o marido já estava de boas em outro processo, em outro relacionamento. Nananã. E uma coisa que ajudou muito ela foi ela entender assim, qual era o significado daquela dor e o que aquilo falava de positivo assim, sobre ela, sobre valores que ela acha admiráveis, inclusive honráveis das pessoas. E aí ela começou a se conectar e ela começou a perceber que, na verdade, aquele sofrimento dela ali, mesmo que precisasse de uma certa regulação e tudo mais, de um redirecionamento, mas tinha um valor muito importante, que era muito importante para ela, que ela não queria, por exemplo, abrir mão daquele valor se fosse para funcionar como o ex-marido dela estava funcionando, por exemplo, ela não abriria mão desse valor, mesmo que ele te gerasse um sofrimento, né, maior. Então, volta para aquele clássico, né, de que as dores realmente apontam para algo que importa, para algo que é valoroso. E diga. Posso, antes de você ir para outro ponto, eu acho que isso, na verdade, ele bate muito com muito do que a gente faz com essa reintegração e essa remodelação de interpretação com várias camadas de experiência humana na clínica, que envolve essa dor de valores distanciados, né, o incômodo específico, ou até a confusão, né, vários fenômenos da clínica eles podem ser reinterpretados desse jeito. E aí essa questão da dor, você falando aí onde tem dor, né, tem valor, inclusive, né, só tem dor porque tem valor. Uma forma gráfica de fazer isso, que é muito legal, é a gente fazer um desenho de alvos, como se fosse aquele alvo, tira o alvo, né? Onde no centro tem aquela parte mais vermelha, você pode botar uma bolinha maior. E você vai pedindo para o paciente colocar coisas da vida dele nesse alvo, em termos de quanto mais importante for, mais no centro vai estar. Então, assim, família, né? Assim, trabalho, essas coisas. Ele vai botando, provavelmente ele vai botar mais no centro. E aí, assim, por exemplo, sei lá, a evolução dele em tal esporte, em tal hobby, talvez seja importante, mas não tanto quanto a família. Então ele vai colocando as coisas da vida dele em uma hierarquia de alvo, né, de centralidade, e ele vai tendo a gente vai criando essa consciência com o paciente de que quanto mais as coisas estiverem no alvo, perto do alvo, no centro, mais vai causar emoções positivas e negativas. Então não é sobre você só ter coisas boas do que está central. É, na verdade, experienciar a inteireza da experiência humana mesmo, né? De todos os sabores aqui, naquilo que está dentro do alvo. Então, assim, não tem como a gente se privar, se blindar de dor quando a coisa está perto do alvo. E isso, às vezes, muda muito a perspectiva do paciente, porque ele começa a entender
que ele vai experienciar coisas íntegras nas duas direções, boas e ruins, quando a coisa estiver perto do alvo, e não tem como fugir disso, vai ter que aprender a lidar com isso. E será que ele abriria mão dessas coisas tão boas e tão valorosas para ele, para não ter a dor, para não ter o sofrimento? Dificilmente Isso, não. o que ele teria que jogar no lixo para não ter essa sofrer. dor? Exatamente. Você sabe que minha filha uma vez caiu, Malu caiu e abriu aqui a boca? E eu lembro que esse dia foi um dia que eu experienciei um pouco assim, apesar de ser uma coisa super pequena, quando a gente olha para os infortúnios do outro, né, que eu vou falar agora. Mas assim, eu me lembro que assim, foi um susto tão grande que eu levei nesse dia da queda, assim, que ela foi pro hospital, etc e tal. Assim, depois que eu parei, depois de todo o susto e crise de ansiedade que eu tive, eu parei assim na cama e falei assim, meu Deus do céu. Tipo assim, foi uma queda, simplesmente. E muitas outras quedas virão, e muitos outros sustos como esses virão, e ela já se entendeu e por outras razões. Eu pensei assim, meu Deus. E eu lembro quando eu fui ter meu segundo filho, eu pensei exatamente nisso. Eu tava com ela internada no hospital, eu ainda não tava grávida ainda do segundo. E eu pensei assim, caramba, será que eu quero mesmo ter outro filho? Porque a partir do momento que eu tenho outro filho, vai dobrar todos os riscos e possibilidades de sofrimento. Quando você, obviamente, né, você tem um filho, obviamente os riscos são maiores se você tem dois, três, quatro. Enfim, e aí eu me lembro que eu pensei sobre isso antes de decidir ter um segundo filho, né? E aí, nessa noite, na verdade, voltando para a história da queda, aí eu cheguei de noite e falei assim, não, mas é isso mesmo. Muito custa o que muito vale, né? E aí eu voltei para esse lugar, falei, mas eu não abriria mão, né, de ter a sensação e a satisfação da maternidade e de tudo que me proporciona. E vou ter que lidar com esses sustos e com essas dores, enfim, faz parte do processo. Mas foi um dia que eu experienciei, de fato, essa questão do valor na dor. É isso. Enfim, e para acabar, esse é onde está a minha sorte, que tem que ter muito cuidado quando a gente pensa nela, que é a lógica de você olhar pro coleguinha do lado e falar assim, putz, tem gente muito pior do que eu, né? É basicamente essa, só que de uma forma, claro, muito bonitinha. A gente precisa ter cuidado para não ser invalidante, né? Porque isso acontece muito, de você estar num sofrimento e a pessoa chegar e falar assim, ah, mas tem tanta gente pior do que você tá aí chorando e você aí sofrendo. Não é por aí o caminho, mas é um pouco também por isso, no sentido de você olhar qual é a sua sorte de hoje, no caso, quais são as coisas boas que você está experienciando, considerando seus valores, considerando aquilo que é importante para você, sua saúde, sua família, seus filhos, etc e tal, que tá tudo bem, quando você compara, entre aspas, aos infortúnios das outras pessoas. Então, pessoas sofrendo com câncer, a mulher lá com filha com leucemia no hospital, enfim, então assim, você começa a colocar em perspectivas, né, diferentes, de modo que você consiga se conectar mais mesmo à gratidão mesmo, de ter o que você tem, de ter a sorte do dia que você tem, lembrando que a sorte de hoje, que amanhã ela pode mudar. E aí, linkando com isso, eu trouxe o termo memento mori, que é um termo também do estoicismo, certo? Que significa o seguinte: lembre-se de que você vai morrer. Então, não é para ser fúnebre, é para ser justamente o contrário, é para que você se conecte com aquilo que é valoroso e importante para você hoje, porque amanhã pode mudar. É aquela velha história, coisas boas, as coisas ruins acabam e as coisas boas também acabam. Então, você precisa se conectar com a sua sorte de hoje. O memento mori é legal até para você. Eu acho o memento mori muito mais legal do que o carpe diem, usando duas expressões aí, né? Eu uso muito assim, do ponto de vista da minha morte, como eu vou estar me sentindo em relação a essa decisão de hoje. Aí, às vezes, eu percebo que eu estou muito numa trava ali naquele momento da vida, mas assim, pô, do ponto de vista da minha morte, eu não vou me arrepender de ter feito isso, eu vou gostar de ter feito isso. Então, que legal. E essa coisa da sorte, é assim, você falou, mas eu acho importante ressaltar, assim, não é uma aplicação leve e irresponsável de dizer, veja como tem gente pior do que você. Porque aí leva para aquela pergunta, né? Que é assim, se você der uma martelada na pessoa e a pessoa gritar, você pode dizer, tem gente sem braço, né? Por que você está gritando aí de uma martelada no seu dedo? Mas, ao mesmo tempo, aí eu vou explicar como eu uso isso, né? Porque talvez fique mais fácil. Momentos você está no trânsito irritado, impaciente com atraso, com alerdice de alguém, enfim. E aí você começa a ter um foco negativo na sua vida. Aí você olha do lado, tem um ônibus. E aí você está no carro e você fica, pô, caramba, assim, mas pelo menos eu tô com ar-condicionado. Né? Assim, eu já andei de ônibus e eu sei como isso é chato, tá esperando o ônibus, né? Épocas da faculdade, né? Quando eu não tinha a carona de Priscila, eu ia de ônibus também.
Aí eu ficava esperando, aí eu ficava esperando o ônibus 30, 40 minutos. Então, assim, as minhas lembranças de ônibus me ajudam também a perceber como é bom estar no carro com ar-condicionado. Só que essa perspectiva do ar-condicionado, do conforto, não estava. Aí volta para aquela coisa inclusive da técnica de observar os pontos positivos e negativos do carro que você falou até agora. Eu não estava com isso na cabeça, de que eu estava com ar-condicionado. Eu não estava agradecido por isso. Eu estava apenas no meu carro, porque é o meu carro de sempre, né? É muito óbvio eu entender que eu tenho um carro, mas assim, cara, quanto que isso me dá uma coisa na vida que outras pessoas estão apenas desejando e não vão conseguir. Uma coisa que você valoriza. Que eu valorizo, mas que eu não percebi. Então, isso é um convite para a gente parar e dizer, pô, tem isso aqui, minha mulher tá bem, minha família tá tudo ok, ou então eu tenho sei lá, paciente agora e eu tô aqui reclamando porque não sei o que, mas há 5 anos atrás eu estava querendo ter mais pacientes e agora eu tô tendo pacientes. Então, assim, são essas formas da gente começar a agradecer o que a gente tem, mesmo que a nossa vida não esteja perfeita, né? E aquilo, assim, com muito cuidado, obviamente, é uma técnica que tem que ser aplicada com muito cuidado, né, para não ser invalidante, para não, né, confundir com aquela positividade tóxica, né, de ter que achar tudo positivo e lindo e maravilhoso. Não, veja, você pode sofrer por isso aqui, você pode estar pé da vida porque você tá no carro lá e tá no engarrafamento e o carro não anda, que raiva disso aqui. Mas realmente, pelo menos eu tô no ar-condicionado no carro, tô aqui, e posso redirecionar isso aqui de alguma forma, que eu posso fazer para aproveitar essa situação. Eu não anulo, eu não tiro, não é para eu arrancar o desconforto, a dor, o sofrimento. Mas eu posso, de fato, me conectar com o fato de que amanhã eu posso estar sofrendo uma situação muito mais difícil, por exemplo, ou poderia estar no lugar daquela outra pessoa ali que está em sofrimento também. E aí, quando eu comparo, não, eu prefiro ficar com o meu sofrimento aqui, que tá um pouquinho melhor, digamos assim. No sentido de que amanhã eu posso, de fato, estar sofrendo o que o outro está sofrendo hoje. Então, eu acho que é importante também, e até a humanidade, o senso de humanidade compartilhada, que eu falei lá atrás na aula de compaixão, entra também aqui nessa história, porque assim, estamos todos conectados, somos todos partes da mesma humanidade e sofrendo as mesmas coisas. Então, o sofrimento de uma pessoa do meu lado hoje pode ser o meu sofrimento de fato amanhã. E aí entra um pouco também a lógica do memento mori. Lembra que você vai morrer, lembra que você pode adoecer se a gente for fazer uma incrementação, né? Lembra que você pode estar passando amanhã você pode passar pelo processo que o outro está passando. Agora, claro, lembrem lá dos 7 pilares decisórios quando a gente vai aplicar a técnica, especialmente esta. Se a gente pegar e aplicar essa técnica à torta e à direita com um paciente, por exemplo, catastrófico, com vulnerabilidade à doença, etc e tal, você vai terminar de bugar o paciente. Então, muita calma nessa hora, a gente tem que utilizar, por isso a importância da gente utilizar os 7 pilares decisórios quando a gente vai decidir aplicar uma técnica. Ela é maravilhosa, ela é super potente, mas ela tem que ver se é o momento adequado, se o paciente ele tem capacidade para dar conta dessa técnica no momento também, né, e se ela cabe, certo? Então, acho que é isso. Basicamente era isso, Dana, que eu queria apresentar aqui, né? Assim, que Basicamente, a né? gente queria trazer. Basicamente, foi pouca aula, foi curta, né? Que a gente trouxe. Mas é isso. Mas assim, acho que é a apresentação de algumas dessas técnicas, né? Claro que tem muitas outras pra gente pensar, mas é pra gente mostrar um pouquinho, né? Como é que a gente pensa algumas técnicas, como é que a gente varia um pouquinho as técnicas e como o aluno, acho que ele pode fazer uso dessas variações, confiar também, eu acho assim, na sua intuição, nos seus conhecimentos em camadas, nos processos subjacentes para incrementar cada uma das técnicas que aplica no consultório. Ô Pri, então agora a gente vai falar sobre o que vem por aí depois, tá? Eu vou dar uma aula específica sobre como facilitar essa mescla de técnicas e também como melhorar algumas técnicas específicas. Não vou lembrar de cabeça aqui, mas tem uma técnica que eu digo que é nossa, né? Assim, que tem um copyright do TC Lendo Básico, porque a gente não vê em livro, tá? Então é uma pendente aí, um copyright pendente aí, que é a triangulação cognitiva, que é o que eu já falei algumas vezes lá na comunidade, mas eu vou sistematizar para trazer para vocês como é que eu faço na prática. Tem uma ampliação de como fazer a análise de custos e benefícios, né, vantagens e desvantagens, com algumas dimensões específicas para ficar mais claro. Tem análise de termos, enfim, eu vou selecionar umas 7, 8 para trazer para vocês como mesclar melhor na prática, e são técnicas que dá para ser usadas o tempo todo, tá? São técnicas centrais da prática clínica. E aí você, Pri, você vai falar um pouco mais de outras, né, depois? Vou mergulhar um pouco mais nas técnicas para trabalhar a parte dos processamentos emocionais, essa conexão com as emoções que acaba sendo uma queixa comum do TCC, do terapeuta TCC, né? Eu entendo, mas eu não sinto, então como melhorar talvez esse processamento emocional.
Perfeito. Então, enfim, essa foi a primeira aula que a gente vai provavelmente dividir em partes, né? Mas a gente vai seguindo aí e em breve vocês vão ter as outras, né? Quando você estiver recebendo aí essa aula na plataforma, sabe que as outras já estão para chegar também, tá? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? E até a próxima. Obrigado.